Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos fazer uma discussão sobre os estados físicos da matéria. Na natureza, você pode encontrar as substâncias na forma sólida, líquida ou gasosa. Gás carbônico, gás oxigênio, na natureza nós encontramos eles na forma de um gás. Água na forma líquida, ferro e outros metais como o ouro na forma sólida. O fato de você encontrar esses materiais na natureza em diferentes estados físicos depende das forças de atração que existem entre os átomos ou as moléculas que compõem essa substância e da temperatura ambiente. Então, antes da gente fazer a análise, vamos colocar da seguinte forma. Tudo na natureza é composto por átomos. A combinação de átomos iguais ou átomos diferentes podem gerar substâncias e essas substâncias se ligam de forma diferente. Na água, você tem oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio por uma ligação chamada covalente. No sal de cozinha, no cloreto de sódio, você tem o íon sódio mais, o sódio com a carga elétrica positiva, o cloro com a carga elétrica negativa e a atração elétrica entre os dois vai gerar o cloreto de sódio. No ferro, você tem átomos de ferro ligados entre si. Então, você tem ligações covalentes, iônicas e metálicas. O detalhamento dessas ligações vai ser feito num outro vídeo. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte, que entre cada substância, toda substância que você pega na natureza, você não vai ter um átomo. Então, apesar da gente representar a água com H2O, quando você pega um copo com água, você não tem uma única molécula de água. Você tem milhões e milhões e milhões de moléculas juntas. Então, o que tem propriedade, o que tem ponto de fusão, o que tem temperatura de fusão, temperatura de ebulição, o que você mede densidade, que são outras propriedades da substância, é uma porção de matéria. Então a gente vai estabelecer o seguinte, entre os átomos ou as moléculas que formam uma determinada substância, existem forças de atração que são de natureza eletromagnética, são forças eletromagnéticas. Então, quando você pega uma substância no estado sólido, os átomos ou moléculas estão muito próximos, muito bem organizados e com baixo grau de movimentação. No estado líquido, os átomos ou moléculas eles estão com um pouco mais de movimentação e você tem um sistema um pouco mais desorganizado. Os átomos ou moléculas se movimentam mais rapidamente. E no estado gasoso, esses átomos ou moléculas que compõem a substância, eles estão muito separados, uma movimentação constante e aleatória, e pela temperatura que você tem para chegar no estado gasoso, elas sempre vão estar no maior grau de movimentação e elas sempre vão se espalhar o máximo possível. Então, basicamente, se entre as moléculas da substância, as forças de atração entre as moléculas ou os átomos forem intensas, a tendência é as moléculas ficarem mais próximas. Com a baixa temperatura, elas vão se movimentar menos. Quando você está passando uma substância do estado sólido para líquido, se você não alterar a pressão, você vai ter que alterar a temperatura. Então, existem dois fatores que podem fazer uma determinada substância mudar de estado físico, que é a temperatura e a pressão. Inicialmente, vamos falar sobre a temperatura. Uma das formas mais simples de determinar a temperatura, de definir temperatura, é que a temperatura é uma medida de agitação das partículas. Então, a temperatura tem a ver com o movimento. Então, se você pega uma substância no estado sólido, os átomos ou moléculas estão bem próximos, bem organizados, com pouca movimentação, como a gente pode observar. Quando você pega uma substância sólida e aquece ela, coloca no fogo, ela vai absorver calor e vai aumentar a sua temperatura. À medida que ela aumenta a sua temperatura, como você pode observar aqui nessa simulação, os átomos ou moléculas, eles vão começar a se movimentar com maior velocidade. Com isso, você vai romper as forças de atração que existem entre eles e eles vão se afastar. Quando você continua aquecendo, você vai fazer essas moléculas se movimentarem mais rápido ainda e com isso elas vão se afastar mais, passando para o estado gasoso. Então, se você alterar a temperatura para certas substâncias, aumentar ou diminuir a temperatura, você pode fazer uma determinada substância passar pelos três estados físicos. Sólido, líquido ou gasoso. Isso vale para todas as substâncias? Não. Existem certas substâncias na natureza ou certas substâncias que nós fabricamos que não vai passar pelos três estados físicos.
Se você aquecer plástico, por exemplo, ele começa a queimar antes de passar para o estado líquido. Lógico que em um determinado grau de aquecimento ele pode amolecer para ser moldado tudo, mas o aquecimento que a gente tem em casa, que a gente conhece, de colocar na chama do fogão ou colocar direto na chama, por causa do plástico não dá. O açúcar, se você aquecer o açúcar continuamente, ele não vai passar para líquido e depois passar para gasoso. Ele vai queimar, ele vai virar uma tocha de carvão. Alguém já pode ter aí, alguém de vocês pode ter esquecido um açúcar no fogo e viu que vira carvão, então ele se decompõe. Então existem substâncias que são sensíveis à temperatura e quando você aquece elas, elas sofrem reação química. Se você não tem uma substância enquadrada nesse caso, o aumento ou a diminuição de temperatura vai fazer ela passar pelos 3 estados físicos. Mas não é somente a temperatura que vai ser responsável pela mudança de estado físico. Se você comparar o botijão de gás da sua casa, pegar o botijão e balançar, você vai ter a impressão que o gás lá dentro está na forma líquida. E realmente ele está na forma líquida, porque o gás dentro daquele botijão ele está sob uma pressão muito alta. Se você estiver ainda na dúvida, você pode pegar um daqueles isqueiros Bic pequeno, aqueles isqueiros transparentes, e colocar contra a luz. Você vai ver que lá dentro vai estar um líquido. Mas se você abrir a válvula, virar de cabeça para baixo e abrir a válvula, não vai sair líquido de lá, não vai escorrer líquido, vai sair um gás. Então, essas substâncias, enquanto elas estão sob uma pressão muito alta, elas vão estar no estado líquido. Então, pressão alta significa o quê? Você tem uma quantidade muito grande de gás ocupando um volume muito pequeno, então isso vai gerar uma pressão muito alta. O conceito físico de pressão vai ser detalhado depois com vocês. Mas se você acumula uma quantidade muito grande de gás num volume muito pequeno, você vai ter uma pressão muito alta e pelo fato do volume estar muito pequeno, para aquela quantidade de gás, você basicamente força as moléculas a se aproximarem. Então elas vão passar para o estado líquido. Se as moléculas estão mais próximas, elas vão estar no estado líquido. Então você pode mudar por temperatura ou por pressão. Claro que a gente não é acostumado em casa a ter aparelhos que modificam a pressão. Então o mais comum para a gente é sempre pensar em temperatura. Mas depois eu vou fazer um vídeo detalhado com vocês sobre os diagramas de fases, como por exemplo o diagrama de fases da água, para a gente entender detalhadamente como que a mudança de pressão ou a mudança de temperatura, ou as duas ao mesmo tempo, pode fazer uma substância mudar de estado físico. Existe um teste que talvez não seja tão fácil de ser realizado em casa, mas vocês podem tentar. Se você tiver uma seringa, dessas seringas de retirar sangue mesmo, sem a agulha, tudo, você pode colocar uma pequena quantidade de álcool num volume pequeno. Então você coloca um pouquinho de álcool, puxa um pouquinho de álcool com o êmbolo da seringa, tampa a parte que você puxou e o álcool vai ficar aprisionado naquele volume pequeno. Quando você puxar o êmbolo, você vai estar aumentando muito o volume em relação ao que você tinha originalmente. Aí você vai modificar a pressão, você vai ver que o álcool ele vai começar a entrar em ebulição. Se você pegar água numa certa temperatura, uma água, não sei, a 40, 60 graus, pode acontecer o mesmo caso. Então, dentro de um êmbolo de uma seringa, se você puxar o êmbolo, dependendo da substância, no caso da água, dependendo da temperatura que ela tiver, você pode fazer ela mudar de estado físico. Em teoria não, porque já se fizeram esses experimentos, já foi comprovado isso, você pode fazer uma substância até estar nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Modificando temperatura e pressão, você pode fazer uma única substância estar ao mesmo tempo nos 3 estados físicos. Quando você pega pedras de gelo e coloca num copo, inicialmente aquele gelo vai estar numa certa temperatura, como ele está fora do freezer, ele vai aumentar a temperatura e vai começar a derreter. Então, quando você observar o copo, você vai ver a fase líquida e sólida ao mesmo tempo. Então, você vai ter a passagem dos estados físicos. E uma das características principais de uma substância é que durante a mudança dos estados físicos, você não tem alteração de temperatura. Então, uma única substância, se você estiver passando ela do estado sólido para o líquido, ou do estado líquido para o gasoso, você não vai ter alteração de temperatura durante a mudança do estado físico. Se você tiver uma mistura,
essa mistura vai variar a temperatura enquanto estiver passando de um estado físico para outro. Então, isso é uma forma de você diferenciar materiais que você recolhe, se esses materiais se tratam de uma única substância do goianês clássico, um único trem, uma única coisa, ou se é uma mistura de trem, uma mistura de coisas. Ou seja, uma mistura. Avaliando a temperatura de fusão e de ebulição. Lógico que não é o único teste que a gente faz, e esse teste depende da substância. Cada substância na natureza vai ter um valor de temperatura para ela mudar de estado físico. E cada mudança de estado físico, a gente atribui um nome. Então, se vocês observarem esse gráfico aqui, essa imagem, vocês vão ver que cada mudança de estado físico, a gente atribui um determinado nome. Então, a passagem do estado sólido para líquido, nós damos o nome de fusão. E essa passagem é uma característica da substância, que a gente chama de ponto de fusão, que é a temperatura quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido. A passagem de líquido para gasoso chama ebulição. E essa passagem nós usamos na identificação de substâncias, que é o ponto de ebulição, a temperatura quando a substância passa do estado líquido para o gasoso. Essa passagem, se ela acontecer de forma lenta, ela vai receber o nome de evaporação. E se ela tiver uma passagem muito rápida, é calefação. Mas isso não é tão cobrado em vestibulares, ou não é um termo que a gente utiliza tanto. Os termos que nós mais utilizamos dentro da química para passagem de líquido para gasoso é ebulição e evaporação. Evaporação é quando esse processo acontece lento, que é o caso do ciclo da água, a evaporação da água dos rios e lagos. E ebulição, quando você coloca num recipiente apropriado e coloca na chama e a água começa a ferver. Lembrando um detalhe, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a gente só pode usar a palavra ponto quando essa medida estiver feita sob a pressão atmosférica ao nível do mar. Se você faz essa medida em Aparecida de Goiânia, que está acima do nível do mar, nós não chamamos de ponto de fusão e ponto de ebulição. A gente fala que é temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Então, existe esse detalhe. A passagem do estado gasoso para o estado líquido pode ser chamada de condensação, que é o termo mais utilizado, ou liquefação. Essa passagem acontece com a redução de temperatura. Se você pegar o líquido, resfriar ele, diminuindo a temperatura, ele vai passar para sólido. E essa passagem chama-se solidificação. É o nome mais óbvio, líquido para sólido, solidificação. Então, fusão, ebulição acontecem aumentando a temperatura. Condensação ou liquefação e solidificação acontecem com diminuição de temperatura. E ainda existe uma passagem, que é a passagem direto do estado sólido para o estado gasoso, que aí em alguns livros didáticos recebem nomes diferentes. A passagem do sólido para o estado gasoso é chamada de sublimação. E a passagem do estado gasoso para o estado sólido também é chamada de sublimação ou, em alguns casos, em alguns livros, ressublimação. Todas essas passagens acontecem por alteração de temperatura, aumento ou diminuição de temperatura. Na pressão atmosférica que nós vivemos, não é qualquer substância que sofre sublimação. Modificando a pressão e a temperatura, você pode fazer qualquer substância sublimar. Mas a pressão atmosférica que nós vivemos não é qualquer substância que sublima. Os principais exemplos de substâncias que sofrem o processo de sublimação são a naftalina, que a gente compra em mercado, geralmente joga em casa para matar traça, espantar barata, tudo. O iodo, na forma sólida, não o iodo que você compra em farmácia, que é uma solução de iodo, é uma mistura do iodo com um solvente. O iodo sólido. Esses são os principais exemplos que sofrem sublimação que a gente pode ter no nosso dia a dia. Fora isso, na pressão que nós vivemos, a maioria das substâncias, ela vai passar de estado sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido, aumentando ou diminuindo a temperatura. Com relação à organização dos estados físicos, nós temos que fazer um pequeno detalhamento em relação à água, porque a água ela vai ter um comportamento diferenciado. Então, eu gostaria que vocês observassem aqui a simulação. A água ela tem um comportamento um pouco diferente de outras substâncias.
Porque a tendência da maioria das substâncias é, no estado sólido, as partículas são muito próximas, muito organizadas. No estado líquido, mais afastadas, com mais movimentação. E no estado gasoso, muito afastadas e com muita movimentação. A água é uma das poucas substâncias que nós temos acesso no nosso cotidiano, que quando ela passa do estado líquido para o sólido, em vez das moléculas ficarem mais próximas, ou seja, o volume diminuir, o volume faz é aumentar. Então, eu gostaria que vocês observassem aqui a água na forma sólida, como é que ela fica organizada, e a água na forma líquida, como é que ela fica organizada. Então, claramente, na forma líquida, ela ocupa um volume menor do que na forma sólida, o que não é o normal se você pensar a organização dos átomos ou moléculas. É porque a água, quando ela passa de líquido para sólido, ela forma um cristal, ela tem uma organização de um cristal. E devido a essa organização cristalina da água sólida, em vez de quando ela passar do estado líquido para o estado sólido, ela diminuir o volume porque os átomos ou moléculas vão ficar mais próximos, no caso da água, moléculas, a organização que ela faz como um cristal faz com que as moléculas fiquem mais distantes, ocupando um volume maior. Então, a água, ela tem esse porém. Agora, se você observar aqui o neônio, a transformação do neônio é o que é o normal, né? Estado sólido, muito perto, muito organizado, pouca movimentação. Líquido, afastado. Gasoso, muito afastado e muita movimentação. Então, essas são as características microscópicas dos estados físicos. Essas características estão relacionadas à organização e relacionadas à distância e movimentação. Com relação ao que você pode observar, no estado líquido, o volume do material é sempre o mesmo, o volume é constante e o formato é o formato do recipiente. Então, se você tiver 300 ml de água numa garrafa PET de água mineral, a água vai estar ocupando aquele formato e você tem um volume de 300 ml. Se você pega dessa garrafa PET e passa para um copo, você continua tendo 300 ml, mas ela mantém o formato daquele copo. Então, o formato que a água, na forma líquida, dentro do que você pode observar, a característica macroscópica, o formato é sempre o formato do recipiente. E o volume é o constante, o volume é constante. O estado sólido ele tem a característica de ser rígido, do formato dele e o volume dele ser sempre a mesma coisa, a não ser que você faça uma transformação nele. Pegue ele, quebra, sabe, aqueça. Se você tiver uma substância que é sólida, e você não fazer nenhuma interferência nela, não aquecer, não aplicar força mecânica, a forma que ela tem e o volume que ela ocupa sempre vai se manter. Agora, no estado gasoso é totalmente diferente. No estado gasoso, a forma e o volume sempre são a forma e o volume do recipiente. Então, o estado gasoso, ele sempre tende a ocupar todo o volume. Se você tem um vazamento de gás na sua cozinha, você sente o cheiro no seu quarto. Porque o gás ele sempre vai espalhar. Pelo fato do estado gasoso, as moléculas serem muito distantes, com muita movimentação, ele sempre vai se espalhar. Então, se você tiver um gás aprisionado num recipiente pequeno, num recipiente de vidro lacrado pequeno, ele vai estar ocupando aquele formato e aquele volume. Se você abre ele numa sala, esse gás vai se espalhar e vai ocupar o volume e o formato de toda a sala. Então, o gás sempre vai se espalhar. Então, por isso que às vezes você nem passa perto da pessoa, você está a 1 metro de distância da pessoa, você sente o cheiro do perfume dela. Porque o princípio do perfume é uma determinada essência, fragrância, para Goiânia é muito difícil falar essa palavra, ela vai ter a ação dela na forma gasosa. Então, quando o perfume que você passa, ele vai passando lentamente de líquido para gasoso, ao passar pelo estado gasoso, ele vai tentar se dissipar no ambiente. Então, você está longe da pessoa, mas está sentindo o cheiro do perfume dela, porque o princípio do perfume é as moléculas passarem para o estado gasoso. Se você... Vou fazer um exemplo esdrúxulo aqui agora. Se você peida dentro de uma latinha de Toddy e lacra, você tem aquele formato da latinha de Toddy, o peido, o gás metano, o CO2, os gases que você exalou estão presos ali. Se você abrir, ele vai ocupar a sala inteira.
É um trem meio besta, mas você já estava num local, num determinado local que alguém peidou? A pessoa está longe de você, mesmo assim você sente o cheiro longe, porque sempre o gás vai se espalhar pelo ambiente. Não é um exemplo dos mais didáticos e educados, mas eu acho que dá para entender o princípio. Então, toda essa explicação que eu falei para vocês é uma explicação sobre os estados físicos da matéria, sobre as transições de fase, a nível de 9º ano do ensino fundamental e 1ª série do ensino médio. Eu vou depois gravar um novo vídeo para discutir essas transições de estado físico mais relacionadas à mudança de pressão, que a gente estuda principalmente na 2ª série do ensino médio, num conteúdo chamado diagrama de fases, dentro de propriedades coligativas. Então, para discutir a influência da pressão na mudança de estados físicos, nós precisaríamos discutir o conceito de pressão de vapor de um líquido, o conceito da pressão atmosférica, tudo. Então, isso vai ficar para um outro vídeo. Então, mais para frente, eu vou gravar um outro vídeo relacionado às transições de estado físico, mas mais voltado para a alteração da pressão na mudança de estado físico, que vai ser destinado a alunos de 2ª série. Por enquanto, por hoje nós encerramos. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ou então sugestões para novos vídeos. Eu já recebi no meu Instagram algumas sugestões de perguntas, algumas dúvidas dos alunos, que eu pretendo gravar vídeos e fazer a explicação dessas perguntas. Então, caso você tenha alguma dúvida, quer que eu tire alguma dúvida sua relacionada à disciplina de Química, você pode acessar o Instagram, alessandro.professor, @alessandro.professor, e mandar a pergunta lá no meu Instagram, que se for uma coisa simples e fácil, só de definição, eu já respondo no próprio Instagram. Se for uma pergunta mais elaborada, que necessite de uma explicação maior, ou de um tempo maior para explicar, eu vou gravar um vídeo e vou colocar aqui no canal para vocês. No mais, até mais para vocês e até o próximo vídeo. Adiós!